O nosso programa Clássicos Alternativos está de volta e nesse vídeo vamos destacar dois rivais que fazem aniversários praticamente juntos e estão completando 100 anos em 2019. São times que criaram uma rivalidade por causa de dois barcos, né, Fran? Pois é, rivalidade que chega do oceano aí, né? Dois times com uma história envolvida com os esportes náuticos, que são o Marcílio Dias e o Almirante Barroso de Itajaí. Um clássico que ficou um tempão sem ser disputado, né? Desde 71. Voltou a ser disputado agora em 2016, embora seja meio controverso. Vamos explicar direito essa história, né? Depois da vinheta. O lugarinho nas avenidas traz a torcida. Primeiro vamos falar do Marcílio Dias, afinal de contas foi fundado antes. Ele tem esse nome em homenagem ao marinheiro Marcílio Dias, um marinheiro negro que realmente fez história e que morreu durante a Guerra do Paraguai. O Marcílio Dias foi fundado originalmente para a disputa de esportes náuticos como o remo, mas desde o começo ali o clube sempre teve um time de futebol, disputou o Campeonato Catarinense desde a década de 30, lá no começo chegou a ser vice-campeão num título que o Avaí acabou levando, mas os grandes momentos de glória do Marcílio Dias aconteceram na década de 60. Em 60, 61 e 62, o time foi vice-campeão, perdendo apenas para o Metropol, e aí em 63 acabou sendo campeão catarinense, mas de uma maneira bastante controversa, né? O que acontece é que o título de 62 acabou sendo disputado, né, sendo finalizado apenas em 63. E aí a competição de 63, de fato, acabou tendo menos datas para ser disputada e inclusive foi mudado o nome da competição, foi chamado de Torneio Luiz Amelo, e aí o Metropol, que era o time de bicho-papão dominante na época do Campeonato Catarinense, estava fazendo uma turnê pela Europa e nem chegou a disputar essa competição. Então ficou realmente um torneio um pouco ali meio que esquecido, e 20 anos depois a federação reconheceu que de fato era um campeonato catarinense, então dá para dizer sim que o Marcílio Dias já foi campeão catarinense. Outro grande momento da história do Marcílio Dias foi ali em 88 e 89, quando foi formada uma grande equipe sob comando do Levir Coupe, né, o famoso Levir Coupe de tantas glórias. Formou um time bem interessante ali que chegou a receber um ótimo apelido de Siri Mecânico. Pois é, por causa do dinamismo do futebol apresentado, recebeu esse apelido e inclusive ganhou ali alguns títulos de turno, né? Não chegou a ser campeão catarinense, mas venceu realmente alguns turnos estaduais, então foi bastante lembrado. Inclusive esse time foi homenageado no centenário agora do Marcílio Dias com um uniforme comemorativo lembrando dessa equipe. Vale destacar alguns jogadores que participaram dessas ótimas campanhas do Marcílio Dias nessa época, aí, como por exemplo Jairo Lenzi e Gelson Silva, que foram campeões da Copa do Brasil pelo Criciúma, né? Título bastante alternativo que a gente já até contou essa história aqui em outros vídeos anteriores. E também vale lembrar do Toninho Camarão, afinal de contas o Toninho Camarão no Siri Mecânico é realmente algo bem sugestivo, né? Ele é um jogador que acabou virando preparador físico bastante importante, passou aí como preparador por vários clubes grandes. Recentemente, uma glória bem legal, bem alternativa do Marcílio Dias foi a Recopa Sul Brasileira. É uma competição que hoje está extinta, né, mas que era bem legal, reunia times campeões de competições estaduais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Marcílio Dias participou enfrentando o Juventus de São Paulo, da Moca, conseguiu vencer por 4-1 e depois enfrentou o Caxias e também goleou por 4-1. Um dos destaques daquele time do Marcílio Dias lá de 2007 era o Luiz Ricardo, jogador que fez história na Portuguesa, participando ali daquele time bem curioso, a Barcelusa, também jogou no Botafogo, jogou no São Paulo, e um jogador marcante também naquela época foi o goleiro Marcelo Vacaria, que ele acabou tendo uma morte bastante trágica. Ele sofreu um acidente na estrada, o carro acabou caindo no rio, o corpo dele só foi encontrado dias depois, ele estava indo visitar a família e acabou sofrendo essa tragédia. E vale lembrar ainda que o Marcílio Dias também já teve vários jogadores famosos vestindo a camisa do clube. Leandro Damião e Renato Abreu são exemplos de jogadores que passaram pelo Marcílio antes de ganharem fama. Outros atletas passaram pelo Marcílio Dias depois, realmente já no final de carreira, né, quando já tinham passado
por outros clubes grandes. É o caso, por exemplo, do Schwenk, do Arisson, do Edu Bala, são atletas aí que já estavam mais experientes quando jogaram no Marcílio Dias. Hoje um raio brilhou, pintou a cidade de verde e branco, fez renascer. E agora vamos contar um pouco da história do Almirante Barroso, o Clube Náutico Almirante Barroso, que foi fundado então um pouco depois do Marcílio Dias, em 11 de maio de 1919. A figura que dá nome ao time, o Almirante Barroso, também é um personagem das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. Almirante Barroso foi o comandante das tropas brasileiras na vitória da Batalha de Riachuelo. Vai ter até quem possa dizer que ele era chefe do Marcílio Dias, né? Não vamos entrar nisso aí, mas... Enfim, o Almirante Barroso surgiu como um clube mais ligado aos esportes náuticos, né? Ao remo, e só foi mesmo entrar para o futebol em 1949, depois de uma fusão com o Lauro Miller, um outro time da cidade de Itajaí, que já tinha sido campeão catarinense em 31. Então, o Almirante Barroso herda assim, né, um título catarinense. E, bom, com o nome de Almirante Barroso, o time teve a sua melhor campanha na taça, no Campeonato Catarinense de 63, que o Alan já contou a história, né? Que foi um torneio que só depois foi reconhecido pela federação. Esse torneio teve o Marcílio Dias como campeão e o Almirante Barroso foi o vice. Então, uma bela campanha dos times de Itajaí. Nessa época, nos anos 60, o Almirante Barroso teve outras campanhas muito boas. Chegou ali em terceiro lugar também no Catarinense. Até que em 71, o time, já atolado em dívidas, decidiu abandonar o futebol e ficar só com a parte social a partir de 72. O Almirante Barroso permaneceu inativo por muitas décadas, desde 72, até que entrou em cena o Esporte Clube Litoral, um time que foi fundado na cidade de Penha, ali da região de Itajaí. Foi fundado em 2006, originalmente com o nome de Navegantes Esporte Clube, depois virou o que hoje é conhecido como o NEC Litoral, e era um time ali emergente em Santa Catarina e que queria ter uma estrutura melhor, então juntaram ali duas ideias em 2016. O Almirante Barroso, que só tinha sede social, queria retomar as atividades no futebol, e o Esporte Clube Litoral queria uma estrutura melhor. Então os dois se uniram, fizeram um acordo em 2016 válido por 10 anos, na teoria para esse acordo valer só até 2026, vamos ver, mas assim o Almirante Barroso renasceu, porque com essa parceria com o time da cidade de Penha, passaram a usar as cores, o escudo antigo do Almirante Barroso, e o time já renasceu campeão, vencendo a segunda divisão do estadual em 2016, numa final com o Atlético Tubarão, subindo para a Série A de 2017. Quem quiser saber mais dessa história, tem um post no nosso site Última Divisão que explica certinho como que o Almirante Barroso renasceu em 2016. E essa nova fase do Almirante Barroso é marcada também pela reforma do estádio Camilo Mussi, fundado em 56. Ele foi reformado para esses novos tempos e ganhou gramado sintético, no modelo semelhante ao que tem na Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, no Paço da Areia, do São José de Porto Alegre. O Almirante Barroso também joga no estádio de grama sintética e, mais do que isso, aluga o espaço para o futebol society, para os moradores de Itajaí praticarem futebol society. Isso já rendeu polêmica no Campeonato Catarinense. O Joinville reclamou tanto do kick da bola no campo sintético quanto de marcações em laranja no campo, né, como o campo também serve para futebol society. Mas o presidente do Almirante Barroso se defendeu, disse que a FIFA permite que o time jogue com gramado sintético, então segue aí com essa peculiaridade. E jogadores famosos que passaram pelo Almirante Barroso, a gente pode citar o lateral Ney, também conhecido por passagens no Inter, na Ponte Preta, no Atlético Paranaense, e o Schwenk, que, jogou nos dois, jogou no Almirante Barroso e no Marcílio Dias, e também Botafogo, Figueirense, né? É bem conhecido. Agora, depois de contextualizar a história desses dois times, né, vamos falar do que importa, que é a rivalidade, os clássicos, os confrontos diretos entre Marcílio Dias e Almirante Barroso. Até agora, na história, de acordo com o Gustavo Melim, que é um pesquisador histórico desse confronto, foram
61 jogos, 61 clássicos disputados entre as equipes, 24 vitórias do Marcílio Dias, 22 empates, 15 vitórias do Almirante Barroso, sendo que nessas partidas aconteceram 99 gols do Marcílio Dias e 77 gols do Almirante Barroso. Pois é, uma curiosidade é que, na verdade, o Almirante Barroso surgiu de uma dissidência do Marcílio Dias. É de suspeitar, né? Os dois fundados assim tão perto, mas a história é curiosa. Surgiu ali como um clube náutico, né? O Marcílio Dias, e já de cara teve uma briga interna para escolher as madrinhas de 2 barcos. Teve uma eleição dentro do clube para decidir quem seriam as madrinhas, teve um empate, depois escolheram uma das duas e rolou uma dissidência. Então teve gente que foi expulsa do clube por apoiar uma madrinha, não apoiar a outra, e esses que foram expulsos do Marcílio Dias fundaram o Almirante Barroso, que surgiu na parte do remo ganhando as conquistas náuticas lá, ganhando do Marcílio Dias. Ali na década de 20, né, a maioria dos confrontos de remo, o Almirante Barroso foi vencedor. Pois é. E outra curiosidade também que vale destacar é que lá no começo dizem que os times não dividiam sequer o mesmo vestiário, né, quando se enfrentavam. Isso porque tinha uma distância muito pequena ali do estádio de um para o outro, né, e aí quando acontecia o clássico, os times iam faziam toda a preparação. Exato, fazia toda a preparação no próprio estádio, e aí na hora de ir pro jogo apenas passavam lá no meio da torcida e faziam a festa na rua, né? E iam realmente para fazer a partida, fazer o clássico. Uma outra história é como a gente viu por muito tempo o Almirante Barroso não existiu, e quando teve a extinção, né? Então o licenciamento do Almirante Barroso, torcedores do Almirante Barroso não tinham outra opção na época. Só tinha o Marcílio Dias como time da cidade. Itajaí. Hoje existe o Atlético Itajaí, já tem um outro time na cidade, mas na época não tinha. Então a gente teve casos de torcedores do Almirante Barroso que passaram a torcer pro Marcílio Dias, mas isso não foi tão bem aceito assim. Eles ganharam o apelido de secadores. Num clube de remo, né? Então, Náuticos, ia ficar com o apelido de secadores, tem até muitos O trocadilhos. pessoal não confiava muito nessa virada de casaca, não. Exato. Uma explicação que vale ser dada é que esses números que a gente citou anteriormente, de vitórias, derrotas de cada time, são números que levam em conta apenas os jogos que aconteceram até a extinção do Almirante Barroso lá na década de 70. Isso, né? em 71. Em 71. E os confrontos que aconteceram depois de 2016 não estão nessa conta, até porque muita gente não considera, né? A gente explicou no começo do vídeo que existe uma polêmica, porque justamente tem gente que acha que esse novo Almirante Barroso não é original, não dá pra comemorar centenário, nada disso. Tem quem acha que sim, né? Mas... Então fica aquela coisa de que o clássico na verdade foi extinto, né? Inclusive tem um documentário sobre esse clássico que chama Crônicas de uma Batalha Extinta, que realmente mostra isso, né? Que de repente para muitas pessoas o clássico infelizmente acabou. A gente vai deixar o link aí e vamos deixar também o link de um post lá no nosso site da Última Divisão feito pelo Marco Aurélio. A gente deixa aqui nosso agradecimento contando sobre o Marcílio Dias aí no seu centenário. Então quem quiser se aprofundar no futebol de Itajaí, vale a pena dar uma olhada nesse texto também. É isso. E por fim a gente deixa o convite aí para você conhecer nossos grandes parceiros, né? Primeiro falar da Ícone Sports, grande fornecedora de material esportivo que fez esse uniforme belíssimo que o Frango tá usando aí, nosso uniforme do UD. Foi feito no simulador da Ícone, né? Eles têm um simulador muito legal lá que você pode bolar vários tipos de camisetas, qualquer tipo de camiseta que você imaginar, você pode fazer lá no simulador, conversar com o representante, explicar qual que é a sua ideia. Então entra lá, ultimadivisão.com.br/ícone, que aí você pode entender como fazer esse uniforme e ainda ganhar 10% de desconto. E também você pode adquirir essa camisa do Última Divisão. Acessando esse link lá você vai entender através do nosso patrocínio coletivo. E outra parceiro nosso é a Vestiário, né? Vestiário Company, que tem camisas casuais de esportes bem bonitas e você pode comprar qualquer uma com desconto acessando vestiariofc.com.br e usando o cupom Última Divisão. É isso aí, gente. Então, falem aí qual o próximo clássico você quer que a gente relembre aqui. Fale sobre o que você sabe do futebol de Itajaí, quem é lá de Santa Catarina, quais são suas memórias desse clássico. Exato, e deixa aí seu curtir, ative as notificações, né? Se inscreva e ative as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.